Bom dia, queridos alunos do Camil do segundo ano de redação. Hoje nós estamos naquela semana em que vocês já fizeram uma parte das avaliações 3, que foram realizadas neste sábado passado, dia 8, e ainda estão por realizar as demais, certo? Então, tecnicamente, nós já podemos passar ao chamado segundo trimestre. Porém, nós temos já o assunto novo, o assunto do segundo trimestre, mas achamos necessário, antes de seguir adiante com o programa, a importantíssima atividade de fazer o que nós chamamos de retificação da aprendizagem. Nós vamos fazer essas retificações da aprendizagem aos poucos, né? Porque todas as vezes que vocês produzem um texto e o texto é avaliado aqui na redação, nós, com esse sistema que nos impõe a pandemia, em que uma boa parte de vocês está em casa, ainda mais para as aulas de redação, né? Nós precisamos de bastante atenção, primeiro de tudo, muito empenho, muita dedicação, e nós precisamos desse retorno a vocês, certo? Então, vocês veem que nós temos dado isso, né, ao longo do trimestre, que ora está acabando. Algumas vezes nós colocamos textos como modelos, e esses modelos muitas vezes são baseados em coisas que nós, melhor dizendo, não em coisas, em textos que nós encontramos de produções anteriores, certo? Alguns até e sempre adaptados. E hoje nós vamos voltar aí à avaliação de vocês. Nós vamos comentar a avaliação 1. Como vocês sabem, né, por uma contingência, houve uma conjuntura que impôs que esta avaliação 1 fosse realizada até mesmo depois da avaliação 2. Então nós vamos seguir, porque ela foi mais recente, vocês fizeram, né, e nós cremos que algumas das orientações vão ser de importância capital para o bom andamento das próximas, do desempenho de vocês nas próximas. Passemos então a estas considerações importantíssimas. O nosso objeto do conhecimento hoje é um objeto do conhecimento à parte. Por quê? Nós poderíamos começar já o assunto propriamente dito do trimestre, que vai ser carta argumentativa, que vocês verão na aula seguinte. Mas hoje eu considero de extrema importância vermos a retificação, fazemos a retificação da aprendizagem da chamada 1, que vocês fizeram depois da 2, né? Isso teve algumas implicações, assim, mas vocês tiveram 48 horas para fazer. Ela é muito mais simples do que todas as outras que vocês fizeram. A carga de trabalho para isso foi mais leve, certo? Então eu considero de fundamental importância fazer isso, até porque isso vai ajudar muitíssimo vocês, não só para o andamento do programa de imediato, mas estrategicamente para a vida toda de vocês. Vamos começar lendo, né, ou lembrando a vocês o que está lá no AVA quando vocês vão fazer essa avaliação, tá? Digamos assim, na capa. A capa aí pode considerar como aspas, né? Porque está lá o formato de capa até que vocês clicam ali no link. Vamos lembrar isso? A questão deverá ser respondida diretamente no AVA. Quando houver necessidade, poderá ser anexado o arquivo com a resposta, certo? Porque se diz isso, você pode escrever num papel, certo? E digitalizar e mandar. Você pode fazer um arquivo em PDF, mandar,
ou a parte mais, a forma mais prática, que é simplesmente digitar naquele espaço. Eu sempre recomendo que o aluno faça no Word, num arquivo editável, tudo, porque ele não perde caso haja algum problema, internet, alguma coisa. Ele faz a tempo e depois ele copia, cola no espaço destinado do AVA e ao fazer isso ele observa se houve alguma mudança de formatação, que às vezes acontece, né? Então você dá aquela olhada, por exemplo, alunos que fizeram mais de um parágrafo, a gente só considera o primeiro, confere? Só considera o primeiro, a gente pediu um parágrafo, né? Um parágrafo. Então vocês olham isso e em seguida vocês colocam lá e aí depois enviam, terminou a prova, envia. Então, isso daí. 2. A prova é individual e é vedado utilizar qualquer meio de consulta. Sem comentário. É a famosa cola. Ou seja, não colhem. 3. É proibida a reprodução de qualquer texto ou redação disponível na internet. Isso tem a ver com o primeiro. Porque quando se fala em meio de consulta, a internet é o grande meio de consulta e aí da geração de vocês. Certo? Muito bem. 4. Aí vem aquela recomendação que é do regulamento interno dos colégios militares. Deem uma lidinha aí, certo, pessoal? Eu acho que nem vale a pena a gente ler aqui agora. Seguindo as orientações, tá? Cópias, atenção, cópias de textos do livro ou de outras fontes, inclusive da internet, constituem plágio, que é considerado pelo artigo 184. Aí Código Penal, Nossa Senhora, eu não quero. Isso está lá, né? Não sou eu que inventei. Está lá, tudo bem, mas para dizer o quê? Pessoal, não façam isso. Né? Pessoal, não faça isso. Alunos do CMB são plenamente capazes de produzir suas próprias respostas, mesmo consultando materiais. Sem comentários, certo? Caso seja detectado plágio por parte do aluno, sua resposta será desconsiderada recebendo grau zero naquela questão. No caso da redação aí, aquela questão é a questão, é a única questão, portanto, né? E respostas idênticas em duas provas ou mais também receberão grau zero naquela questão. Isso é porque nós constatamos que, estatisticamente, espiritualmente, é impossível, certo? Que duas cabeças, assim, com milhares de possibilidades, infinitas possibilidades, essa beleza que é a língua, as estruturas, os modos, e que vem à mente, né? De duas pessoas diferentes, algo muito parecido. Isso aí se trabalha até no plano forense. Então, pessoal, não façam cópias, não combinem respostas, não mandem um para o outro, porque isso não tem resultado. Isto não tem resultado. De nossa experiência, da experiência desse humilde professor, a gente nós já desenvolvemos um feeling, certo? Um feeling. E aí não dá certo, né? Eu mesmo já fui suspeito e aí eu chorei, a professora achou que aquele texto estava bem escrito demais, até que ela se convenceu e publicou no jornalzinho, né, quando eu tinha a idade de vocês. Realmente eu não quero assim pré-julgar, então eu não posso viver pensando que todo mundo vai tendo a oportunidade de utilizar-se de meios ilícitos e de meios antiéticos. Não quero. Mas o fato é que às vezes a gente vai checar e descobre, como nós veremos daqui a pouco, né? Então, por favor, não façam isso, né? Então, vamos agora ao que é que tinha. Depois de você ler isso tudo, você lá no AVA vai ler proposta de redação ou quem está presente. Aliás, desculpem, esta avaliação foi totalmente no AVA para todos, né? Para todos. E diz assim: elabore um parágrafo de desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo que sirva como argumento consistente para a introdução e a conclusão que serão apresentados a seguir. Vale dizer, já está dada a introdução e já está dada a conclusão. O que você teria que fazer, o que você teve de fazer, foi elaborar um miolo, certo?
até excepcionalmente, a gente considera que, eu sempre digo, que normalmente você tem o cerne do texto, que é o desenvolvimento, com uma extensão maior. Nesse caso, vai ficar praticamente a mesma extensão. Mas naquela sequência, você tem que olhar o que está antes e o que está depois para ver, né? Para ver claramente o que é que pode encaixar ali. E eu digo, não é uma questão de adivinhação, não é algo aleatório, não. O texto, a sua introdução e a sua conclusão já estão dando os elementos, certo? Já estão dando os elementos. E não vão lhe deixar sozinho, né, no deserto. Bom, na elaboração do parágrafo de desenvolvimento, tratava-se disso, né, tratou-se disso, considere as seguintes orientações. Utilize pelo menos um tipo de argumento, certo? Então você vai ter um tipo de argumento, você pode aprofundar mais se você utilizar um só, você pode dar aquela menos aprofundamento em cada um, porque você tem um limite de linhas, mas tratar deles, né? A sua produção deve ter entre 6 e 8 linhas, importante, né? O parágrafo deve ser consistente e organizado, ou seja, não pode ser um parágrafo, por exemplo, de um período só. Isso é patente. Depois, é proibida a reprodução de qualquer texto ou redação disponível na internet. Novamente, certo? Você tem esse bom e velho argumento, certo, pessoal? Você tem esse bom e velho, essa boa e velha orientação. Então, bate-se muito nesse, nós batemos muito nisso. Muito bem. Agora vamos ver o resultado dessa história toda. Já adianto a vocês que uma minoria é que tirou uma nota que seja considerada abaixo, né? Abaixo da média esperada. Obviamente que nós queríamos que o rendimento fosse muito mais, batendo ali no teto, no 10. E nós tivemos, por exemplo, a média geral ficou bem abaixo disso, mas acima da média, para que você não tenha que fazer no final do ano aí a recuperação. Então ficou acima, né? Mas ficou não tanto acima dessa média exigida. Aí vamos dizer por quê, né? Vamos seguir. Bom, depois das recomendações, você tem teve na prova um texto dado em que você tem a introdução e a conclusão. E no meio é que você deveria fazer a resposta que se encaixasse bem nesse meio, porque essa resposta é o desenvolvimento, é o miolo, certo, do seu texto. Então, para isso, a primeira atenção é ver o que é que já traz, né? Porque sabendo que o texto é um tecido, ou seja, você tem que encaixar as fibras, né? Tudo que você colocar ali para que ele fique firme, né? Formando um sistema todo coerente que possa servir à sua finalidade. Você não pode colocar nada que seja descolado. Então, a sua resposta que entraria nesse espaço aqui, né? Ela tem que considerar os elementos que já estão dados. Eles vão ser o seu guia. E diz a introdução: saúde é um direito humano fundamental, reconhecido por todos os foros mundiais e em todas as sociedades como o maior e o melhor recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal. Isso é uma apresentação direta, já colocou o assunto. Depois, todavia, no Brasil, a saúde pública passa por uma crise que se arrasta ao longo dos anos por falta de políticas de prevenção de doenças e problemas estruturais. Ele deu a causa, né? Como a carência de profissionais qualificados e a escassez de leito. Depois deu uma exemplificação dessas causas. Assim, é urgente buscar soluções que preservem essa importante dimensão da qualidade de vida. Então, aí você já tem, por exemplo, a tese. Você tem a tese, ele está dizendo, existe um problema, saúde é importante, a saúde é importante, o Brasil está numa crise na saúde pública, que torna, por causa de alguns problemas, e que é necessário que a gente busque soluções. Bom, então a busca de soluções, eu deixei aí destacado em azul. Por quê? Porque vai ser
o seu farol. Você deveria desenvolver isso, né? Você deveria desenvolver isso. Um dos maiores desvios, aí, desajustes com o pedido, é que foi com aqueles que ignoraram essas informações e foram falar mais dos problemas. Então falaram muito dos problemas. E aí, quando chegou na conclusão que eu passo a ler agora, o que é que acontece? Sendo assim, é inegável que criar políticas eficazes de proteção da saúde da população significa salvaguardar o futuro da nação. Nesse sentido, sobressaem ações como planejamento, investimento e vontade política, que dependem necessariamente do Estado brasileiro. Por outro lado, toda a sociedade precisa estar comprometida em adotar medidas para a prevenção de doenças. Somente com essa parceria, portanto, será possível superar a crise da saúde, garantindo a melhor qualidade de vida dos brasileiros, né? Eu destaquei aqui já alguns operadores argumentativos, tem mais o portanto também, para ver como o texto vai andando. Então, esse deveria ser o farol, você apresentar algumas das soluções para esses problemas exemplificados aí acima. A falta de políticas de prevenção é um, então você poderia atuar em alguma coisa que lembrasse a necessidade de prevenção. E problemas estruturais, que foram dados dois, uma exemplificação ali, já se adiantou, né? A carência de profissionais qualificados, então, como se resolve isso? Escassez de leito, como se resolve isso? Investimento, etc, etc. Então, a ênfase, pessoal, o foco deveria ser na busca de soluções. O texto está dando de bandeja para vocês. Basta que vocês leiam e entendam, né, que o texto é um todo. E aí o que houve de desvio foi que os alunos falaram sobre os problemas. Nós procuramos ainda assim considerar, quando bem escrito, né, ainda o pessoal ainda chegou a atingir uma boa parte, ou a maioria chegou a atingir a média. Mas se você soma isso, a esse tangenciamento do tema, digamos assim, né, ninguém fugiu totalmente ao tema, mas alguns se detiveram em detalhes. O detalhe da falta de leite, só falaram da falta de... perderam o sentido do todo. Então, quando na frente se fala assim, sendo assim é inegável criar políticas eficazes de proteção da saúde, quando se diz assim, eu digo sendo assim, ou seja, pelo que já foi dito, não cabe você ter falado só de um detalhe isolado ali. Você tem que ter uma visão, manter a visão geral. Não pode ser justamente o desenvolvimento aquele em que você olhou só a árvore, deixou de olhar a floresta como um todo, deixou de olhar o sistema têxtil como um todo. Esse foi um dos principais problemas, certo? Então, vamos agora mostrar algumas das saídas e os extremos. Vamos mostrar os extremos. Primeiro, vamos mostrar aqueles textos que foram mais problemáticos, né, no extremo, e outros que foram mais para o teto, bateram lá no teto, digamos assim, né, da qualidade. E não significa perfeição, certo? Se a gente for esperar perfeição, nem nós mesmos, respondendo a isso aí, nós poderíamos chegar. Então, o que é que acontece? A gente vai ver a competência de vocês para fazer um texto ser um texto, ou seja, está faltando emendar isso, não vai ficar um Frankenstein, certo? Muito bem. O que vocês têm aí nesse slide é o exemplo do que não deve acontecer. O aluno tem 48 horas para dar uma estudadinha, que dá uma pesquisa, buscar insights, buscar ler os livros que tem em casa, etc. E o que é que o aluno faz? O que vocês têm aí é uma introdução e a conclusão, que já viram no slide anterior. E esse meio é a resposta do aluno, com um detalhe. Primeiro, ele tem problemas em si. Se eu olhar aqui em si, ele é cheio de problemas. Diz aqui, por exemplo, em primeiro plano. Quem diz em primeiro plano vai ter de dizer algo mais para que seja o segundo plano. Primeiro plano isso, depois aquilo outro. Tem isso aí? Não, não tem. Alguns erros de gramática. Uma das medidas deveria ser foi. Uma das medidas, tchá, 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 essa vírgula não existe. Quer dizer, eu vou encontrando problemas no texto. Tá?
e uma citação aqui da metade, a metade do desenvolvimento vai ser uma citação, que faltaram as aspas aqui no final, depois de atendimento médico, né? A gente transcreveu aí, mas não importa, o importante é que a metade, praticamente, a metade é uma citação direta, ou seja, o aluno não teve o trabalho de a partir, quando você cita, você tem que, aquilo tem que apoiar alguma coisa, certo? Aqui apoiar alguma coisa, e que é o que acontece, mas ele toma espaço demais aí, então você não produziu de fato, à medida que você fez, e haja memória, porque em princípio você não pode simplesmente chegar lá e pegar. Mas o fato é o seguinte, como vocês veem aí em vermelho, esse trecho foi todo plagiado de um site em que os alunos escrevem e os professores lá do site fazem comentários na redação. E aí diz, até isso o professor, né, ele falava, você deveria ter feito isso, essa parte aí, essa vírgula. E nem esse cuidado houve da parte de vocês, de burilar, e na verdade estaria errado de todo jeito, questão, primeiro, ética, certo? Quem tiver dúvida, coloque aí esse trecho aí no Google e veja onde vai bater, né? Então, realmente, é lamentável isso. Eu não tenho aqui nenhum juízo moralista, certo? Eu não tenho nenhum juízo moralista. Eu não vou mandar ninguém para o fogo do inferno, pelo amor de Deus. Vocês estão com a oportunidade de aprendizado, então aproveitem essa oportunidade de aprendizado e sempre com ética, certo? Porque eu não posso me descabelar aqui imaginando que de 300 alunos tem 299, 280. Eu não posso viver assim, pessoal. Eu tenho que confiar em vocês, certo? E por quê? Porque senão não vai dar resultado. Nós já temos uma vastíssima experiência, nós professores, em detectar esse tipo de coisa. Nós testamos o tempo todo, certo? Temos ferramentas de busca para isso. Existem ferramentas de busca especializadas em detectar plágio, mesmo que você faça paráfrases. A coisa é séria. Então, o que é que aconteceu aí? Qual é o resultado, conforme aquelas instruções que nós lemos, aquelas orientações que nós lemos no início? O que é que vai resultar disso? Eu posso dizer de cara que a redação é desconsiderada. Certo? Vamos para o próximo slide. Aí o que você tem? A resposta do aluno A. O aluno A é aquele que vocês já leram do blog. Do blog Imagine. Tá? Já é. O aluno B, ele fez o seguinte. Pegou aquele trecho original e fez modificações. Aqui daqui para frente ele pegou e já foi para outro caminho e tal. Então, segundo, aí ele. Mas se nós virmos a estrutura, em primeiro plano, a instabilidade no cenário político brasileiro, né? Aí achou, colaborou, virou um compactuou. Colaboraram, virou um compactuou. Afetar a saúde pública. Por afetar a saúde pública, virou que afetou a saúde pública. Então nós temos na mesma sequência, até posicionalmente. Né? Uma das medidas tomadas foi diminuir os gastos. Isso aqui, reduzir os gastos. Então a gente vê que existe um paralelismo, tá? Um paralelismo depois do ponto aqui, certo? Aqui há uma pequena modificação e tal, e tal. Aqui você teve segundo, aí colocou o nome de um jornalista aqui, e aqui segundo o site, tal, tal, tal. Mas existe a mesma estrutura, assim, com aplicações científicas aí, qual seria a probabilidade? Mas não. É isso, pessoal. Então, essas duas redações foram redações desconsideradas, né? Não posso considerar isso até em respeito àqueles que não fizeram isso, né? Muito bem. Então, esse é um caso extremo. Vamos para o outro extremo. A maioria se situou mais para o extremo de cima, né? Graças a Deus. Vamos lá. Aí você tem duas redações, tá? Duas respostas, redações não, dois parágrafos de desenvolvimento, que eu considero que foram plenamente satisfatórios e por isso passo a ler aqui. A primeira resposta, né, diz assim:
Vale ressaltar que é fundamental a implementação de medidas sanitárias para a proteção e evolução da saúde no país. E aí esse já dá o encaminhamento para as soluções, certo? Destaca-se que é preciso políticas eficazes. Isso aqui fui eu ao corrigir lá, ao transcrever, a gente coloca, né? E é por isso que é bom vocês fazerem mesmo no espaço destinado do AVA, facilita que a gente indique a vocês como ficaria, para ficar o 10 do 10 do 10 do 10, não perder o 10, continuou sendo 10. É preciso implantar políticas, porque eu digo é preciso o quê? Fazer isto, certo? Eu não digo é preciso João, eu digo é preciso, digamos assim, cumprimentar João, é preciso alguma coisa João. Políticas eficazes para o desenvolvimento tecnológico de pesquisas, visando a fabricação de vacinas. Aqui, alguém poderia dizer, não tem crase não, professor. Poderia ter, mas aí não é obrigado você ter o artigo, né? Na fabricação de vacinas genéricas. Tá? Além disso, é importante o controle e a fiscalização efetiva nas unidades de pronto atendimento, pois observa-se, aí também é uma solução dada, né? Maior fiscalização, pois observa-se um descaso dos profissionais de saúde nos hospitais públicos. Meio generalizante, mas é dentro de uma solução, é a partir de uma solução dada, fiscalização. Por fim, quer dizer, percebe-se que a pessoa tem noção de que ele está dando várias, né? Está enumerando, né, soluções. Deve-se incentivar a busca de parcerias público-privadas que visam garantir a compra de equipamentos de qualidade e melhorar a estrutura dessas instituições. Certo? Dessas instituições, que aí as unidades de pronto atendimento. Dessa forma, é imprescindível a boa gestão dos governantes na busca pelas soluções que vão gerar uma qualidade na saúde pública. Você poderia ser na busca de soluções, mas está tranquilo. Então, essa é uma resposta que, com o número de linhas dado, conseguiu condensar. Eu não posso exigir um aprofundamento maior, porque existe a limitação de linhas, mas é plenamente satisfatória. Eu percebo que o aluno entendeu o espírito da coisa e virtualmente ele não cometeu erros, né, dignos de nota. A resposta do aluno D também plenamente satisfatória, também foi nota máxima. Né? O bem-estar dos indivíduos é algo que deve ser resguardado. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que aproximadamente 73% da totalidade de mortes no Brasil compreendam doenças que poderiam ser refreadas. Tendo como base tal evidência, é perceptível o funcionamento de medidas que previnem certas enfermidades, pois essas, ao conscientizarem a população, não só da gravidade de tais patologias, mas também da adoção de hábitos que diminuam a sua incidência, propiciam a melhoria da qualidade de vida e esse A aqui fui eu que acrescentei, pessoal. Né? Se você diz propiciam a tal coisa e a ou tal coisa, certo? E a redução de quadros graves de saúde. Além disso, é necessária a correta preparação das unidades de saúde, visando garantir as condições ideais de atendimento médico com a infraestrutura adequada e profissionais capazes de satisfazer as necessidades do paciente. Então, não se falou que havia dificuldade de pessoal qualificado, escassez de pessoal qualificado? Então, isso foi retomado. Então, houve uma concatenação com o que estava dito antes. Esse não era um problema? Então, correta preparação das unidades de saúde. Eu não posso dar detalhes, muito maiores detalhes, tendo em vista a limitação de linhas. Porém, eu entendo muito bem que o aluno sabe o que é um texto, ele sabe juntar, fazer a progressão do texto. Porque as medidas, elas incidiram, voltaram àqueles problemas, né? Que era a falta de prevenção, tá? De algumas doenças, que era a questão da infraestrutura dos profissionais, né? A capacitação de profissionais e tudo. E quando aqui dentro desse parágrafo colocou o bem-estar dos indivíduos é algo que deve ser resguardado, né? Veja só.
Um instantinho. Essa parte aqui, ó. No final, satisfazer as necessidades do paciente que volta ao nível do indivíduo de novo, embora esteja tratando de algo coletivo, tá? Tá certo? Então, a pessoa tem consciência do que é um texto. Então, eu só tenho que parabenizar esses alunos. Só tenho que parabenizar esses alunos aí. É difícil chegar a isso, pessoal? Não, certo? É apenas leitura, pesquisa, vocês tiveram esse tempo, tiveram como burilar, uma outra questãozinha de gramática não vai ser algo que tire de vocês o 10 ou a nota alta. Agora, realmente, tem que fazer, tem que olhar o texto, tem que dar atenção àquela tarefa. E com todo o tempo do mundo que vocês tiveram, eu não vou dizer todo o tempo do mundo, vocês têm atribuições de outras disciplinas, mas é uma avaliação. Vocês tiveram 2 dias à disposição. Essa deveria ser uma para todo mundo tirar de 8 para cima, certo? E nem tantos assim chegaram ao 10, mas eu parabenizo aqueles que chegaram. A maioria estava acima da média, certo? E, portanto, a gente alcança o nosso objetivo. Vocês, com essas recomendações, eu tenho certeza que estarão mais preparados da próxima vez que fizerem quaisquer textos que nós peçamos, certo? Então eu deixo aqui a minha palavra de cumprimento para esses alunos que se deram bem, deixo o meu chamamento para esses alunos que tentaram pegar o texto já dado, já pronto, e que não façam isso de novo, certo? Procurem, corram atrás para recuperar essa nota. Espero que tenham já aí no sábado passado feito uma boa redação, que consigam a média e vão buscá-la, porque com a correção de rumos não há o que fazer, certo? Não há o que duvidar, melhor dizendo, de que vocês só terão a melhorar, pessoal. Porque no início vocês não tinham a orientação fresca que vocês tiveram no ano anterior, nos anos anteriores, vocês não tinham essa orientação fresquinha. Agora vocês estão tendo numa disciplina à parte, a gente todo concentrado para isso, para o sucesso de vocês, e vamos ter certeza que todo mundo vai alcançar o sucesso, porque senão o nosso trabalho não tem sentido, certo, pessoal? Então, não é motivo de desespero aqueles que porventura tenham ficado um pouco abaixo, certo? Ou com a redação desconsiderada. É trabalhar daqui para frente para que nós não precisemos repetir esse insucesso, certo? Então vamos ficar por aqui e a partir da quinta-feira nós vamos iniciar o assunto novo, o assunto propriamente dito do trimestre, que é exatamente carta argumentativa. Um abraço. Bom, cremos que os exemplos acima sejam extremamente esclarecedores do que se deve e do que se pode fazer nas avaliações de redação. Ganhamos um tempo precioso juntos. Vamos passar ao assunto novo? Na próxima aula, iniciamos carta argumentativa, certo? Ficamos aqui com o pensamento do nosso bom e velho Thomas Fuller. Bye, pessoal. Até mais.